Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. A gente está começando dezembro e agora com o começo de dezembro, o que acontece? Muito médico tá chorando por aí, tá chateado, tá triste, porque vai tirar férias. E férias não tinha que ser motivo de tristeza, né? Tinha que dar para aproveitar bem essas férias. E eles estão chorando e sofrendo porque não aconteceu alguma coisa durante o ano que poderia fazer com que esse período fosse muito mais tranquilo. E é o tipo de coisa que o médico não tem tanta visão, de forma geral, de como fazer. Por isso, eu estou aqui com o nosso convidado e sócio e também co-host aqui, Felipe Manzano, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Fala aí, Felipão. Fala, Matheus. Obrigado aí pelo convite novamente aqui, nós, né, no Café Exponencial, e vamos falar um pouco sobre planejamento, como é que as empresas fazem, como é que traduz isso para o mundo do consultório particular, numa época que está muito adequada para isso, né? E resolução de ano novo não é só ir para academia, comer bem, é também planejar melhor o consultório. Então, vamos ter esse papo aqui para o pessoal ouvir em dezembro e começar a executar em janeiro. Boa, até indo nesse tópico de ouvir em dezembro e começar a executar em janeiro, a gente vê assim, até dentro dos nossos clientes, que tem bastante gente que não se planejou tanto para poder tirar o pé e ficar tranquilo. Tem aquelas pessoas que pela primeira vez começaram a organizar o caixa, ter uma reserva, mas mesmo assim, já que elas estão habituadas há alguns anos de não se sentir em paz quando param, elas estão ansiosas. E tem aquelas que estão tranquilas. Mas para quem está escutando, eu acho que a maioria do pessoal vai estar um pouco preocupado com o final de ano. Tem gente que até pensa às vezes, será que eu pego um plantão, alguma coisa pagando dobrado nessa época? Tem esse sofrimento todo. E para essa galera aí que está sofrendo nesse momento, tem o que fazer ainda? Planejamento é uma coisa de longo prazo, né? Invariavelmente. Então, provavelmente, se a pessoa está muito preocupada, não tem. Assim, né? Não dá para. O benefício o que dá para fazer é pegar essa lição, pegar esse aperto, lembrar dessa sensação ruim e falar, eu não quero viver isso de novo e vou fazer diferente da próxima vez, né? No próximo ano. E vou me preparar melhor, vou me planejar melhor, vou estruturar melhor os processos, a questão financeira, para não ter que passar aperto. Em curto prazo, quando é tiro, porrada e bomba, tem que resolver. A gente faz no tático. Mas usar isso como combustível para querer ir mais para o estratégico, que é importante. E as coisas não são aleatórias. Então, se você se programa, se planeja, você consegue dar passos um pouco mais seguros e passar por menos aperto nessas épocas de final de ano, de férias, enfim. É legal a ideia de que planejamento é uma coisa de longo prazo. Então, agora, para quem está sofrendo, é meio que assim, abraça o sofrimento e pega essa lição. Tem uma frase Bom, essas frases de internet a gente sempre fica na dúvida se elas são realmente da pessoa. Supostamente do Winston Churchill, lá, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falava assim, quando você estiver atravessando o inferno, você só continua, vai indo, assim, não para, entendeu? Então, assim, você tá numa fase muito difícil, tá confuso, tá com problema, vai andando que as coisas elas tendem a melhorar. Se você ficar parado, entrar em espiral, aí você vai ter um problema sério. Então, tá numa fase difícil, abraça e vai, é no tático mesmo, né? Tá lá lutando e tal. Mas, usar isso como combustível de experiência para não passar pela mesma situação de novo, tem muito valor. Até aproveitando a tua analogia, pensando metaforicamente, tu tá no inferno, segue andando, né? Segue andando. Seguir andando não quer dizer continua continua no mesmo lugar. Não, segue andando, te movimenta. E tem muita gente que, em vez de se andar, de entender, cara, eu tenho que me movimentar dessa situação para outra situação, repete o mesmo ciclo. E eu sei que o povo que está escutando aqui, quem está escutando o Café Exponencial, já é uma pessoa qualificada, já é uma pessoa que tem a noção de que é importante estabelecer um prolabore, é importante ter uma empresa com caixa. Então, o pessoal meio que já entende tudo isso. Só que, assim, na prática, o que tu vê que acontece na vida pessoal dos médicos que, de fato, estabeleceram
tudo isso, tem um caixa saudável. Como que acontece para eles pagarem as suas férias, pagarem as contas de funcionário, 13º, mesmo quando cai a demanda de atendimento, assim, da onde que vem esse dinheiro? O cara que já se planejou. Para o cara que já se planejou, da onde que vem esse dinheiro, com que tranquilidade eles usam esse dinheiro, como que funciona isso na prática? Porque muita gente não tem essa experiência sensorial. Então, eu acho que é legal passar essa visão para o pessoal, para que todo mundo possa se planejar para chegar aí também. Certo. Não, beleza, fechado. Vamos tentar estruturar em algumas etapas, né? A primeira coisa de quem tem já que a gente já está nesse patamar, é ter acesso a algumas informações. A gente sabe que tem muito médico, inclusive alguns clientes de exponencial que no começo estão vivendo um dia após o outro, assim, né? Sobrou dinheiro na conta, uso, misturo e tal. Então, isso é o primeiro sintoma de que a pessoa vai ter problema. Quem consegue ter um planejamento e passar por essas fases de baixa sem passar prumo, sem passar aperto, são pessoas que têm clareza das informações básicas do consultório. Essa é uma frase que a gente acredita muito, né? Que é: sem informação não dá para fazer gestão. Você tem que ter alguma informação, você tem que ter algum processo consistente de coleta de algumas informações-chave da operação do consultório para poder fazer a gestão e para poder se preparar. A resposta da tua pergunta, como é que de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da geração de caixa ao longo do ano todo. O ano não começou em dezembro, ele começou em janeiro. E a pessoa que tem uma visão mais empresarial de controlar a sua receita, os seus custos, por consequência, o seu lucro, a pessoa tem uma clareza de que o lucro não é igual ao fluxo de caixa, porque tem muito pagamento que é parcelado, então demora para esse dinheiro cair na conta da empresa. Então a pessoa tem uma certa visão de quanto de caixa o consultório gera por mês. E ao ato contínuo, a pessoa não tem o hábito de zerar a conta bancária do consultório, a conta bancária PJ, todo mês. Ela tem uma política, um hábito, uma rotina, um processo de reter uma parte dessa geração de caixa numa aplicação de renda fixa, conservadora, com liquidez curta, né? D+0, D+1, mas manter esse dinheiro aplicado na conta bancária da PJ, porque esse é um dinheiro que é da empresa, não é dela, da pessoa física. E a partir dessa reserva, desse dinheiro, a gente recomenda que no mínimo 15% do lucro mensal de um consultório seja guardado mês após mês na conta PJ. Essa pessoa ela tem uma certa tranquilidade para poder pagar 13º, férias, ela poder tirar férias, poder cobrir os custos fixos do consultório na fase inicial, durante a qual o consultório ainda é muito dependente dela. A gente sabe que médicos que já estão mais avançados conseguem aos poucos irem estruturando as suas equipes, então essa fase de baixa fica um pouco mais normalizada, porque quando ele ou ela sai de férias, tem uma equipe que segura. Mas para quem está mais no começo e que passa bem por essas arrebentações, é uma pessoa que teve uma disciplina de, primeiro, coletar informação, segundo, interpretar, e terceiro, ter esse hábito de guardar e reter uma parte do lucro na PJ, sabendo que diferente do conto da formiga e da cigarra, né, em que o inverno chegava, sabendo que o verão vai chegar e que vai ter férias, e vai ter férias escolares, e vai ter custos adicionais de 13º, a pessoa se programa para poder passar por essa arrebentação. Legal, é que o médico ele sofre nesse período porque ele pensa assim: eu vou estar gastando porque eu estou de férias, e eu vou, além de gastar, eu não vou estar produzindo. E é muito comum para a pessoa que ela mesma gera demanda, ela mesma que ela é a principal força produtiva dentro da empresa. A gente também está falando com essa pessoa, e essa pessoa pode se organizar, tanto que a gente tem muitos clientes que estão nessa condição de se organizar para poder tirar suas férias, para poder até se pagar um 13º, para poder pagar todo mundo. E esse dinheiro, sim, vai vir ali desse acúmulo que tu falou de caixa da empresa, que tem que ser planejado. E se a pessoa tiver até um excedente, além do que ela precisa ter de fluxo de caixa, ela pode até tirar uma divisão de lucros, né? Pode. Assim, a gente, né, tá falando aqui de o que a gente chama de um fato precedente, né? Então, assim, a pessoa conseguir ter um período de férias, um período de baixa demanda, porque está ausente, tranquilo, né, que é dezembro, final do ano, começo do ano seguinte,
ele é um fato ex post, porque você vai conseguir com base no que você fez durante o ano, né? Que já passou. Então, entra muito, Matheus, nisso de quem faz isso bem, aquela coisa de ter algumas rotinas e algumas condutas que vão se repetindo e que são saudáveis. Você me ensinou há algum tempo atrás sobre a definição de hábitos angulares. Lembra que a gente Sim, falou, sim. né, que são hábitos que em cima dos quais você constrói outros hábitos e que vão formando a sua identidade, e são hábitos positivos que trazem outros hábitos positivos e alguns casos negativos que trazem outros hábitos negativos. O que a gente vê, assim, coisas básicas, assim, um hábito angular super basal, estrutural de um consultório de uma pessoa que consegue, de um médico que consegue passar bem por essas fases de final de ano, é assim, a pessoa que tem um prolabore bem definido todo mês, que ela respeita, que ela leva aquele dinheiro, é o mesmo valor, que ele saca na mesma data, como se fosse um funcionário do consultório. Esse médico tem o entendimento que o prolabore dele é uma parte do salário dele e que é o que ele ganha para poder trabalhar no consultório dele, e que ele também é sócio e tem lucro que ele vai ou não distribuir, sabe? Ter essa clareza e manter essa cadência de processos ao longo do ano é um hábito angular que torna muito mais fácil economizar dinheiro na PJ, aplicar, não raspar a conta do banco, ter mais previsibilidade, uma série de outras coisas que vêm a partir disso e que fazem com que no final do ano o médico ele consiga navegar com muito mais tranquilidade esse período de maré baixa. Assim, a gente tem uma frase boa, né, do Warren Buffett, essa eu sei que é do Warren Buffett mesmo, que a gente só vê quem tá nadando pelado quando a maré é baixa. Então, quando tá a maré alta, tal, lá tô vivendo, consumindo, tal, beleza, é fácil, né? Sobe a maré, sobe todo mundo. Agora, quando tem a maré baixa, quando a fase mais difícil, a fase de baixa sazonalidade, a ausência do consultório, é nessa fase que você vê quem tá pelado e quem não tá pelado, entendeu? Então, é do interesse de cada um que tá ouvindo aqui o Café Exponencial de não estar pelado durante a fase de maré baixa. Ontem até teve uma pergunta no Instagram, na caixinha de pergunta, que era a pessoa falando, eu dizer que eu tô no escuro é eufemismo, dizer que eu tô no vermelho é eufemismo, porque final de ano... É condição sine qua non. É assim, final de ano, filho de férias, não sei o quê. E aí, eu vou tirar 10 dias de férias ainda, vou viajar. E essa coisa que surgiu ali, esse comentário, eu fiquei pensando, cara, final de ano, quem é o culpado, né? O Papai Noel, Santa Claus é o culpado. Cara, o final do ano, ele não é culpado de nada, ele não mostra que tem um problema ali, ele amplifica realmente o problema, porque aí é a maré baixa que tu falou. E tem um lado, assim, que aí acho que a gente entra um pouco no tema de planejamento mesmo, que se reflete, geralmente o planejamento ele é para o ano seguinte, ou né, para até um período às vezes um pouco maior, mas que é exatamente a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe, quando a gente sabe que as coisas vão acontecer, a gente pode se preparar para elas. O que eu quero dizer? Pô, a gente sabe que em dezembro vai ter férias, a gente sabe que vai ter Natal, a gente sabe que os filhos vão estar em casa aloprando porque não estão na escola e vão querer mais atenção. Então, você se prepara para isso. Então, assim, você vai fazer uma viagem, você vai querer esquiar, você vai querer... Pô, você não vai querer pagar você não vai querer ter essa surpresa, essa retirada de dinheiro em novembro, em dezembro. Você vai provisionando, você fala assim, pô, vai custar, sei lá, uma viagem cara pra caramba, assim, vai custar 30 mil reais a viagem. Tá bom, você vai ter, se você durante 10 meses provisionar e guardar 3 mil reais todo mês, pô, fica muito mais fácil, né, você conseguir fazer isso e você tá ali reservando e guardando. E tem muito a ver com planejamento. Tem muito a ver com você falar, cara, eu vou fazer aqui... Isso é um budget, né? A gente fala muito de budget. O que é um budget? Pô, basicamente é você já ter uma alocação mais ou menos pré-definida de quanto que você vai gastar em cada caixinha da tua vida, quanto que uma empresa vai gastar em cada departamento, é muito análogo isso, e ir poupando ou ir reservando esse consumo para quando de fato a despesa acontecer, você já está preparado. Cara, eu vejo que o médico é muito assim a gente é iludido intencionalmente, a gente se auto-ilude. Em que sentido se auto-ilude? Putz, agora tá apertado esse mês porque teve esse gasto, mas o mês que vem vai tá bom. E aí chega essa época do ano assim, nossa, cara, eu tive aqui uns imprevistos e tal, eu tive muito gasto. Daí pergunta qual imprevisto? Pô, foi a viagem, presente para as crianças. Tipo assim, como assim é o imprevisto tirar férias? Como assim dar um presente de Natal para os teus filhos é um imprevisto? Cara, isso é completamente previsível. Então, até para
quem está escutando e não tem a noção assim do básico que um médico precisa saber sobre gestão financeira no consultório, assiste o episódio 64, que é o episódio que a gente aprofundou nesse tema. Foi legal a gente trazer um pouquinho um pouquinho disso aqui, justamente para a gente partir para a questão de planejamento. Então, planejamento, Felipão, pensando no meu planejamento para 2026, onde que eu tenho que começar a olhar, para onde eu tenho que olhar para iniciar o meu planejamento? Pensando que a pessoa que está em casa já ouviu falar, quem está escutando o podcast já ouviu falar em planejamento estratégico, só que parece meio assim grego, parece para gringo ver assim, sabe? O que é planejamento e eu começo olhando para onde? É tipo gestão, né? Às vezes você fala, faz gestão. O que é gestão, né? O que é planejamento? Não, justo. Vamos tentar dar um pouco mais tangibilizar um pouco mais, dar um pouco mais de clareza, assim. Cara, Matheus, a primeira coisa de um planejamento estratégico é você como médico, ou quem está escutando, ter uma noção de o que deseja para um horizonte de tempo definido. Então, assim, é um exercício que começa muito qualitativo, depois ele vai evoluindo para a parte quantitativa e quer falar assim, tá, o que eu quero para o final de 2026? Começa qualitativo e depois vai para a fase quantitativa. Exato. Eu defino, então, um tempo... O tempo do ano é ótimo, né? Porque tem Perfeito. Começo e fim, o ano, né, começa em janeiro, acaba em dezembro. E começa do tipo, é ok ser qualitativo, e é bom ser qualitativo no começo, que é assim, às vezes não é eu quero faturar tanto, eu quero ter tanto de lucro. Isso vem depois. Às vezes o começo é assim, pô, cara, eu realmente não quero estar nesse vínculo que eu tenho hoje, e eu não sei muito como que eu vou chegar nesse objetivo, porque eu preciso desse dinheiro, mas eu estaria mais feliz e mais satisfeito se eu não tiver esse vínculo, ou então se eu tiver, em vez de 2 períodos no meu consultório, eu quero estar com 6 períodos no meu consultório particular no final do ano que vem. Ou então eu quero estar ganhando a mesma coisa, mas eu quero estar tendo mais tempo com a minha filha que está na fase de alfabetização. Isso é uma coisa importante para mim. Ou então eu quero trabalhar no ritmo que eu tô e ter tempo para treinar jiu-jitsu e conseguir manter uma constância e uma rotina, porque é uma coisa que é importante para mim. Então são coisas assim muito qualitativas, né? Que são coisas que, poxa, o que você quer, o que você não quer, como que você quer dedicar, alocar o teu tempo. Começa com isso. E se possível, assim, quem leva isso a sério, escrever esses objetivos. Pode ser escrever no papel e guardar, ou até cria eu tenho esse hábito, é muito legal de você ver, assim, você cria um invite para você mesmo no Google Agenda para 25 de dezembro de 2026 com os objetivos que você tem do ponto de vista mais quali agora, assim, sabe? Tipo, um ano e pouco antes. Porque aí, quando você começa a escrever e você começa a tangibilizar, fica mais fácil saber para onde você está indo, e depois vem a parte mais quantitativa que a gente vai falar. Tá, e pensando assim, na questão qualitativa, a pessoa está olhando agora, momento atual, ponto A, onde estou, e daí um ano para frente, 12 meses para frente, ponto B. Eu tenho que definir, do ponto de vista qualitativo, o que eu quero aumentar a qualidade do quê? Então, assim, da minha satisfação com o trabalho, da minha saúde, da minha vida com a minha família. Quais são, assim, muito as pessoal. casas? Assim, acho que as dimensões são essas, né? Assim, a saúde, é tempo, como aloca o tempo, ganho financeiro. Tem também, assim, às vezes não é nem correlacionado com ganho financeiro, é acúmulo de patrimônio. É muito pessoal. Satisfação. Tipo, eu quero no ano que vem estar nesse mesmo momento, sem estar com esse sentimento que eu tô agora, de que eu tenho uma corda no pescoço e podendo ficar tranquilo e tirar férias sem culpa com a minha família. Isso é um exemplo qualitativo super honesto. Assim. E aí, se eu tenho esse exemplo qualitativo, eu tenho que decompor. Beleza. O que tem que ser verdade para isso acontecer? Ok. Então, supondo que é esse o cenário, que eu sou médico, que, cara, eu tô sofrendo agora, que eu vou tirar férias e eu vou ter que gastar dinheiro que eu tenho da minha pessoa física, eu vou ter que queimar, vou ter que tirar o investimento que eu tenho para poder tirar férias. Já tô ansioso. E aí eu tô pensando assim, cara, ano que vem eu quero que isso seja diferente. Começamos aqui o planejamento. Aí, o que você começaria a decompor dentro do cenário do consultório, dentro do cenário da vida? Então, a gente começa dentro do cenário. Só um comentário assim, antes de decompor para o cenário do consultório, assim, às vezes quando a pessoa
pensa, né, esse início de exercício de planejamento da parte mais qualitativa ainda, a pessoa fala, pô, mas eu não sei o que eu quero, não tenho clareza. Um jeito bom é pensar por inversão. Pensa assim, o que você não quer que aconteça, que é realidade hoje, mas que você não quer que aconteça em 2026. Às vezes a gente pensar por inversão ajuda a gente a ter clareza das nossas prioridades. Cara, tem as 25 motivos, eu acho, do misjudgment, do julgamento inadequado do humano, né? Tem a psicologia, é uma fala do Charlie Munger que tem no almanaque dele. Sim. E aí ele traz essa ideia do invert, always invert. Sempre inverta. E uma coisa, eu achei isso super interessante porque é muito difícil você falar assim, como que eu faço um consultório dar certo? Como que eu faço um casamento dar certo? Cara, tem muita coisa para fazer um casamento dar certo. E daí tu fica meio sem rumo. Mas isso eu achei genial, que se você fizer a pergunta inversa, assim, como que eu faço meu casamento dar errado? Nossa, eu consigo pensar um monte de coisa que eu posso fazer que acontece que meu casamento dá errado. Então, eu já sei... É só evitar essas, né? Se eu evitar todas essas, eu já estou na frente de 90%. Então, a pessoa pode começar assim, se a situação que você está agora, ela não é a situação que você queria estar, pensa assim, em tudo que você tem que fazer para estar numa situação ainda pior. Exato. Não, é ótimo. Esse é um ótimo comentário, porque isso se aplica para o consultório, para o casamento, para um monte de coisa. Assim. O próprio Charlie Munger ele fala, cara, para você prosperar na vida, do ponto de vista financeiro, enriquecer mesmo, você não precisa ser um gênio. É só você evitar ser burro, né? Então, assim, pô, a gente vê gente inteligente fazendo isso. Pô, assim, o que eu tenho que fazer para ser pobre, para me ferrar? Tá, eu vou investir em bet, eu vou entrar em pirâmide, eu vou fazer coisas que são, obviamente... Pô, então é só você evitar esse tipo de coisa que você vai ter um caminho muito mais consistente, entendeu? Então, assim, na parte qualitativa, pensar por inversão é útil também, porque às vezes é isso, é só você evitar o que você sabe que vai te machucar muito, você já tá na frente de 90% das outras pessoas e tá no top 10% dos cenários em que você pode estar projetado no futuro. Então é um bom jeito de começar. Falando do consultório, eu acho que aí começa... vale muito, assim, Matheus, assim, você tem algumas metodologias, né, de planejamento estratégico que elas ainda é um passo pré-ambular antes da parte quantitativa, que tem um conceito, depois a gente até pode colocar na descrição aqui do vídeo, de matriz SWOT, não sei se você já ouviu falar. Sim. Esse é um conceito que foi desenvolvido por alguma dessas consultorias estratégicas, é um acrônimo, né, uma sigla, que é SWOT. E aí, basicamente, são 4 quadrantes, né? Duas retas que se cruzam, perpendiculares, e aí você define 4 quadrantes, e aí você... É um exercício muito bom para início de planejamento estratégico, o que você faz, né? Você tem um quadrante que é o S, que são as forças, strengths, em inglês. Você tem o W, que são as fraquezas. Você tem o O, que são as oportunidades. E você tem o T, que são as ameaças, né? As threats. E aí, basicamente, é você, do ponto de vista do consultório, na tua realidade atual, listar, de maneira ainda qualitativa, quais são as fraquezas do teu consultório, quais são as fortalezas do teu consultório, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. E quando você faz esse exercício, como tem uma metodologia, você fala, pô, o que o meu consultório é forte, né? Pô, eu tenho um posicionamento bem definido, eu estou numa região geográfica rica, eu estou num nicho que está crescendo, enfim, tem uma porrada de coisa. A mesma coisa vale para os outros 3. Quando você começa depois que você faz esse exercício de listar isso, né? Você começa a julgar e meio que avaliar e meio que priorizar o que você quer. Você fala assim, pô, eu tô vendo aqui que tem uma fortaleza que eu tenho muita pista para crescer. Eu já tenho, sei lá, eu tenho um consultório que tá lotado e que tem mais espaço físico, eu tenho mais 3 salas. Pô, sabendo disso, sabendo que você tá com uma fortaleza de captação, provavelmente do ponto de vista do planejamento estratégico, vale a pena você, como médico, já começar a pensar de fato
numa equipe multidisciplinar. Que é o tipo de coisa que você não vai conseguir fazer se você tiver um consultório forte em captação, mas que não tem espaço. E isso pode ser uma oportunidade. Então, eu estou forte de captação, mas eu não tenho... E pode parecer meio besta, assim, falar, mas isso eu sei tudo, eu tenho de... Não, na verdade não. Quando você para pensar, e às vezes demora mais de um dia, você dorme em cima, isso põe no... Você começa a ter ideias de o que eu posso fazer fora da loucura, da rotina do dia a dia, o que eu posso fazer um trabalho de fundo mais estratégico mesmo para poder estar num patamar melhor daqui a um ano. Cara, até um ponto disso, assim, o médico, a gente tem um viés muito grande para a ação. A gente tem esse viés para a ação, a gente quer agir. Então, o que eu faço? Vamos lá, vamos trabalhar, o que eu vou fazer? Porque a gente está sempre ali no operacional. E isso que tu está falando é olhar para trás e pensar. E faz muito sentido essa questão de preambular antes até de eu planejar, porque talvez se eu fizesse essa análise SWOT, eu vou ver que eu tenho, às vezes, no cenário que eu tenho poucas forças, eu tenho muitas ameaças, eu estou com poucas oportunidades, eu tenho muitas fraquezas no meu modelo de negócio. E aí, se eu não olhar para isso, eu posso só ir para a ação e, obviamente, o meu teto ele vai ser muito mais baixo porque eu tô jogando o jogo errado. É isso. E aí aquela definição do play to win no livro do... Where to play to win. Então, tudo começa com assim, onde que eu quero jogar? É isso. Que jogo que eu quero jogar? Porque daqui a pouco, se eu tô jogando o jogo... a gente tava conversando esses dias com uma endocrinologista que tava precificando... tava com preço baixo na consulta dela, porque ela achou que com isso ela ia angariar mais pacientes que iam ter uma recorrência legal e tudo mais. Só que ela viu que naquele preço... vinha muito paciente que se esforçava para pagar a consulta particular e não conseguia tomar o remédio que ela propunha ali para a obesidade, não conseguia retornar. E ao aumentar o seu preço, claro que ela renovou a base de pacientes, mas ela passou a ter pacientes que podiam pagar pelas medicações e retornar. Então, olha como isso é uma mudança completa de em que mercado que eu estou jogando. Qual jogo eu estou jogando? Legal? Exato. E assim, isso... A gente sabe isso que você falou, né, do viés para ação e do médico se sentir improdutivo, se não tá lá tocando ficha, né, mandando bala, trabalhando. Não, essa é uma falácia narrativa no sentido de, se eu não tô produzindo, se eu não tô na ação, eu não tô dando passo para frente. Esse tempo de planejamento, esse tempo de investigação, cara, é muito importante, porque se você tá ali toda hora o viés para ação no volume máximo ali, você não vai conseguir ver, você está sempre imerso na situação. Às vezes é importante você dar um passo para trás e conseguir enxergar o todo. E esse exercício de SWOT é uma metodologia que faz você dar o passo para trás e enxergar o todo. Se você começa a ver clareza especialmente a parte, né, negativa, as fraquezas e as ameaças, você tem um conhecimento muito maior dos flancos do teu negócio. E da mesma forma, nas fortalezas e especialmente nas oportunidades, a oportunidade de você ir para um tipo de público mais abastado, porque você consegue comunicar com ele. Se você está ali sem ter um tempo de qualidade para poder refletir, você não chega nesse tipo de conclusão. Sim, e até às vezes se a pessoa estiver só olhando para o cenário atual, sem entender o que ela tem ali de oportunidade, quais são as ameaças, tudo mais, ela pode daqui a pouco pensar que tudo que ela tem para fazer é aumentar o volume. A única forma é aumentar o volume, sem pensar que além do volume, eu posso também melhorar o quanto que eu tenho de retorno para cada hora que eu invisto. E se eu não olhar para isso de oportunidades, eu vou estar comendo bola aí. E se eu não olhar para as ameaças, eu posso ser pego de surpresa. É isso. E tem um outro detalhe, Matheus, que assim, a gente vê, ainda mais hoje que muito do conteúdo é consumido através de rede social e que, então, as barreiras geográficas elas ficam menores, né? Porque está todo mundo consumindo conteúdo de vários lugares, de várias pessoas. A gente vê que o pensamento de rebanho, assim, ele aumenta, assim. Então, assim, a gente vê isso em exponencial. Muitos médicos que vêm com uma objeção gigante de captação, falam assim, cara, eu não quero fazer Instagram. Pô, mas por que você está com isso na cabeça, né? Se você... porque tá todo mundo fazendo Instagram. Então, assim, essa miopia é uma miopia que vem muito de você não olhar o estratégico. O que eu quero dizer? Se você está numa cidade que tem 50 mil habitantes,
o teu posicionamento, o teu planejamento estratégico, ele é muito diferente de uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, do ponto de vista concorrencial, do ponto de vista de ameaças, né? A gente vê isso, assim, sei lá, especialidades clínicas, né? Se você vai pegar uma endócrino que você comentou, em São Paulo, faz muito sentido a pessoa ter um nicho bem definido para poder ser um vetor de atração de pacientes, porque a pessoa está numa concorrência muito grande com várias outras endócrinos. Isso não se aplica para uma pessoa que está numa cidade de 50 mil habitantes, Nossa, no cara, Mato Grosso. Tem um ponto agora muito crucial, assim, decisões super importantes. Tá? Uma com quem você se casa, essa é uma que é muito importante até para a carreira. Mas a outra que as pessoas não param para pensar é onde eu vou morar. E assim, parece trivial, mas é justamente o que tu tá falando. Não é. Onde eu vou morar? Às vezes a pessoa ela tem possibilidades, ela, sei lá, fez a formação em São Paulo, mas ela é de outra cidade e ela vê que tem uma terceira cidade ali que é bacana, pô, eu tava falando com o Militz, que é do MBA, ele é cirurgião do aparelho digestivo, e ele estava me falando que na cidade que a gente se formou, em Passo Fundo, quando ele viu, tinha 37 cirurgiões do aparelho digestivo na cidade. Ele olhou para Chapecó, que tem mais habitantes que Passo Fundo, e tinha, tipo, 7, 8. Olha que coisa. Ele olhou o mercado, ele estudou o mercado. Então, isso incentivou a decisão, já era uma cidade que ele gostava, mas ele teve esse negócio de parar e olhar, cara, como é que é o cenário? E muita gente não se faz essa pergunta. Então, se quem está escutando nunca se fez perguntas assim, cara, é o momento de parar e fazer isso, porque pode mudar o andamento da coisa. Mas uma vez que a pessoa fez essa análise, e aí? Então, uma vez que a pessoa fez essa análise e tem uma clareza, aí vale a pena ir para a parte mais quantitativa. E aí vale a pena, assim, de maneira simples, e mesmo quem não tem uma formação em finanças, que a gente sabe que pouquíssimos médicos têm, mas dá para fazer, que é assim, falar, pô, deixa eu fazer aqui uma conta simples de quanto que eu acho que eu quero estar faturando, falando de dinheiro especificamente, no final do ano, certo? Eu quero estar faturando. E às vezes vale a pena até uma recomendação, assim, vale a pena ser um pouco agressivo na projeção, na estimativa. Aquela coisa, isso vale muito para a empresa, assim, às vezes você está numa empresa que fala assim, pô, a empresa fatura, sei lá, 10 milhões. Aí a empresa, ela fala assim, a minha meta para o ano que vem é faturar 100 milhões. A empresa vai, trabalha, atinge, sei lá, 30 milhões. Fala, pô, que fracasso, né? Mas se a empresa tivesse sido conservadora e colocado 30 milhões como meta, ela ia ter feito 15. Entendeu? Aquela ideia do Grant Cardone, do livro 10 vezes, não sei se você já viu, ele fala assim, que é melhor você botar uma meta 10 vezes maior e falhar tentando ela, do que você quase alcançar a tua meta de 2 vezes. Exato. Então, assim, não precisa ser 10 vezes para o médico, porque a gente sabe que também ninguém vai ter 10 vezes mais tempo, mas vale a pena ser um pouco otimista para poder esticar um pouco essa corda, assim. Porque a gente sabe que meta é difícil de atingir, mas, poxa, tem que ser... E aí, você quebra ela em aspectos operacionais. Por exemplo, uma endócrina. Vamos pegar o exemplo da endócrina, tá? Eu quero faturar 200 mil reais por mês. Pô, bem assim, pô, né? Isso é uma coisa que eu quero... É meu objetivo, porque eu vi o meu cenário, o meu mercado, as minhas ameaças, eu vejo que tem oportunidades, eu vejo que tem por onde... beleza. O próximo passo é quebrar isso num aspecto mais operacional, de falar assim, tá bom, para isso acontecer, quantos planos de acompanhamento eu tenho que vender por mês? E começa a tangibilizar isso, sabe? Tipo, eu acho que eu tenho que ter, sei lá, 20 planos de acompanhamento vendidos por mês e o resto eu vou fazer a receita com consulta. Ou 15, eu vou ter... Mas aí, para poder ter um plano, eu tenho que ter a consulta. Então, eu vou ter que ter, sei lá, 100 consultas no mês. Eu estou assumindo que eu vou converter a cada 5 consultas, eu vou converter um plano. E aí, você começa a tangibilizar isso, Matheus, em relação a aspectos operacionais para poder refletir, do ponto de vista de planejamento estratégico, o que tem que ser verdade para isso acontecer. Então, você fala assim, pô, mas peraí, se eu tiver que ter 20... Se eu estiver vendendo 20... planos de acompanhamento por mês, vamos supor que o meu plano de acompanhamento dura 3 meses. Eu vou estar com
em velocidade de cruzeiro, eu vou estar com 60 pessoas em tempo integral ali que eu estou dando plano de acompanhamento, e eu provavelmente vou ter que ter uma ajuda no suporte dessas pessoas, porque no meu plano de acompanhamento eu tenho uma camada de WhatsApp que eu cobro por ela, que ela faz parte do produto, mas eu sei que eu não vou conseguir dar conta de atender 60 pessoas junto com as demandas do dia a dia do consultório. Dado isso, eu vou me programar para contratar uma enfermeira que vai fazer essa linha de frente, ou contratar uma outra secretária, eu vou ter ajuda. E aí é mais ou menos por aí que você vai construindo um planejamento estratégico. Você parte de um objetivo financeiro que seja razoavelmente ambicioso e quebra ele em métricas operacionais e começa a, número 1, entender se essas métricas operacionais, o número de planos de acompanhamento, o número de consultas, se é factível, dado a tua realidade e dado as oportunidades que você mapeou. E segundo, se a tua estrutura de custos, a tua estrutura de suporte, a sala que você está, a equipe que você tem, né, se ela consegue atender a essa demanda projetada. E se não consegue, o que você tem que fazer, que o termo em inglês é what would have to be true? O que teria que ser verdade para eu conseguir chegar lá? Né? Tá. E se eu, por exemplo, percebo assim no meu plano ambicioso que eu quero faturar ali quero faturar, vamos ser bem ambicioso, 1 milhão no mês no consultório, 1 milhão no mês. Tá. Aí eu vejo que eu preciso de uma estrutura que eu vou precisar para isso tudo. Eu vou precisar ter alguns gastos também. Eu vejo quanto que vai ser o gasto que eu preciso ter, a estrutura que eu preciso ter. Tá. Eu antecipo para o mais cedo possível já ter essa estrutura toda para ganhar isso, ou eu espero a minha capacidade ir chegando ao máximo? Quando que eu aumento meus gastos? Assim, eu posso cometer um erro aí? Pode, super. E é uma ótima pergunta. Assim, via de regra, o consultório é uma empresa, certo? Então, assim, uma empresa não existe se você não tiver um cliente pagante, satisfeito, idealmente recorrente, promotor do teu serviço. Essa definição vale para qualquer empresa. Pode ser a Petrobras, pode ser o restaurante da esquina, mas isso vale também para um paciente num consultório particular. Então, assim, você tem que ter... a tua estrutura ela tem que ser proporcional à tua capacidade de captação. Às vezes não dá. Às vezes você tem que fazer um movimento de ir para um espaço maior ou comprar uma máquina, etc. Qual que é a regra, a boa prática para evitar passo maior que a perna, né? Primeira coisa é tentar fazer com que os teus custos e os teus investimentos sejam variáveis e não fixos. Por quê? Porque você consegue testar e você consegue reverter caso o negócio não funcione. Exemplo, a gente vê isso com muita frequência em dermatologia. Então, assim, a gente vê que tem máquinas de dermatologia que custam mais de R$1 milhão. E a gente sabe que o aluguel dessas máquinas existe, mas é caro. E do ponto de vista de margem, considerando a capacidade total, faz muito mais sentido comprar o equipamento do que alugar. No entanto, o racional, para não dar passo maior que a perna, provavelmente é no começo, em que você está testando a demanda e tentando captar mais e ter uso para aquela máquina, vale a pena você abrir mão de margem para não comprometer capital em excesso, para poder ter certeza que a máquina vai ter demanda o suficiente para depois, no momento posterior, você tem muito mais convicção de que vale a pena comprar a máquina. Cara, muito bom, porque voltando pro Play to Win, estratégia, o planejamento e estratégia diz que estratégia é uma teoria de como que eu ganho o jogo. Então, eu tenho uma teoria, eu boto ali a meta de 100 milhões, de 1 milhão por mês, e eu tenho uma teoria de como que eu vou ganhar esse jogo. Nesse cenário que tu falou, eu ponho na minha teoria com essa tecnologia. Só que a minha hipótese ela pode estar errada. É isso. E aí, se eu comprometi meu capital comprando essa tecnologia logo de cara, eu tô ferrado porque eu posso estar errado. Então faz sentido às vezes eu testar a hipótese e ter uma margem menor inicialmente. E nesse cenário faz muito sentido não comprometer o custo fixo. Mas aí, beleza. E tu trouxe o cenário de plano de acompanhamento e pensando para outros médicos, para várias situações, a gente pode até pensar assim: quantos pacientes você precisa atender? Se você tem procedimentos, quanto cada procedimento teu te dá de lucro? E aí você tem que pensar
quantos procedimentos você está fazendo agora, quantos pacientes você está atendendo agora. Então, começa com além do SWOT, eu tenho que entender. Agora, quantos pacientes chegam até mim, quantos eu converto, quantos viram procedimento, quais procedimentos. E aí eu posso dizer assim, cara, para eu chegar nesse faturamento daqui, eu tenho que aumentar, ou eu vou dobrar os meus atendimentos, ou eu posso aumentar meus atendimentos em 20%, mas aí se eu aumentar também os procedimentos em 30%, aí eu chego nisso. Opa, eu ocupo menos horas fazendo isso do que dobrando os pacientes. E é mais fácil fazer isso do que dobrar os pacientes. Então, eu começo a ter várias pequenas métricas que eu posso checar. E aí, eu sei que existem metodologias. Tipo, tu e o Perrone estavam falando esses dias de PDCA. Como que essas metodologias... O médico gosta de algoritmos e frameworks e tal, porque a gente aprende muita coisa assim. Tipo, paciente... parou de responder, você checa o pulso dele. É o checklist, né? Você começa a reanimação, vê se o ritmo é chocável ou não é chocável, para saber se você dá um choque ou começa com adrenalina. Então, tudo a gente pensa assim, a gente pensa muito nesses fluxogramas. Então, aquela lógica do PDCA, eu acho que seria legal para trazer assim, bom, eu planejei meu ano, então eu sei que para o meu ano, o que teria que ser verdade? Para o meu ano ser verdadeiro, eu sei que no meu primeiro trimestre eu tenho que bater tais pontos. E aí, como que eu uso esse PDCA? Como que eu faço isso? Assim, eu já comento de PDCA, mas o que você falou agora é sempre isso, né? Planejamento, você tem uma meta, você desdobra em aspectos operacionais e é o que você falou, você compara com a tua realidade atual. Por isso que a gente comentou no começo que não dá para fazer gestão sem ter informação. Então, tem que ter uma coleta de informações para poder comparar. Em relação a rotinas, né, empresas que têm rotinas profissionais de gestão, tem uma rotina mensal que é o que a gente chama do orçado versus o realizado. Então é isso, que tem a ver com o PDCA, que é basicamente assim, você tinha uma ideia do que ia acontecer, né? Então uma empresa que tem uma meta de faturamento e de lucro lá para o final de 2026, para dezembro de 2026, ela vai planejando e projetando isso mês a mês. Então ela tem lá, eu tô aqui, tô em eu tô em dezembro de 2025. Como é que vai ser em janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro, o ano todo, mês a mês. Conforme esses meses vão passando, então eu tô lá em fevereiro e aí eu vou fazer uma reunião para olhar. Eu tinha planejado que em janeiro ia acontecer tal coisa, o meu orçamento era esse, mas o que aconteceu na verdade foi isso. E aí o PDCA é basicamente um ciclo de melhoria contínua. Você planeja, depois você observa o que aconteceu, no sentido de como é que foi a realidade, né? Então você mede, você controla, né, conforme a realidade, e depois você atualiza o plano para poder falar, cara, eu tinha achado que a minha conversão primária de lead, né, para consulta ia ser de 30%. Na verdade foi 15%. Então eu estou provavelmente com premissas erradas. Então essa parte é o ajuste de rota para falar, então no meu planejamento estratégico, se a minha conversão, na verdade, for 15%, a minha receita lá no final do ano vai ser muito menor. Então, então eu vou ter que mexer em alguma outra coisa, eu vou ter que aumentar preço, eu vou ter que aumentar o preço de um plano de acompanhamento ou de um procedimento para poder compensar. Ou então, eu vou ter que reduzir custo para poder manter minha margem. Ou tenho que ter mais leads chegando até mim, ou tenho que ter mais pacientes, mais potenciais clientes chegando até mim, ou eu tenho que melhorar essa taxa de conversão. Aí eu vou ter que olhar para, qual que é o problema, como que está a interação da minha secretária. Esses vão ser os indicativos de assim, para onde eu olho para saber o que pode ser apertado. Exatamente. E lá no começo, naquele exercício de tem uma meta e eu vou quebrar em aspectos operacionais, o número de cirurgias, o número de planos de acompanhamento, o número de consultas, é exatamente o que você falou. Você vê que tem alavancas, o número de alavancas para poder construir o resultado, ele é limitado. Então, assim, quais são as alavancas? Eu posso ter mais pacientes para ter mais receita, eu posso ter mais pacientes, eu posso ter mais leads. Eu posso ter os pacientes atuais e converter mais quando eu faço uma proposta de uma cirurgia, de um plano de acompanhamento, de um procedimento. Porque daqui a pouco eu vou ver que todos os meus pacientes, eles estão falando que vão pensar e somem. Por que eles falam que vão pensar e somem? Essa é uma baita de uma alavanca. Se o paciente ele já está na minha frente, será que o problema não sou
eu e a falta de confiança que eu inspiro nele porque eu não sei vender. E se eu soubesse vender, eu poderia ajudar aquela pessoa. Né? Exatamente isso. E aí, aumentar preço. Então, assim, esse exemplo que você deu da conversão que é o que a gente chama de conversão secundária, né? Da consulta, a porcentagem de pacientes que convertem, que evoluem para um plano de acompanhamento para uma cirurgia. A gente vê que medir esse tipo de coisa tem muito valor. Então, assim, se você tem um planejamento estratégico que você, nesse desdobramento operacional daquele número lá do final do ano, você tem uma estimativa de que a tua conversão secundária vai ser de 20%, ou seja, de cada 5 pacientes que passam contigo, você vai converter uma venda. E você está observando na realidade que você está convertendo 10%. Então, assim, qual que é a conduta? É você saber que você, médico, vale a pena você ter algum tipo de treinamento de vendas, você se capacitar mais, você quebrar as objeções, você ver que é ali que está o teu gargalo. Tem um valor enorme isso, porque o que a gente vê para quem não tem planejamento, para quem não tem um pouco mais de visão estruturada do negócio, vira meio caixa preta, assim. Eu tô aqui no mês, tô trabalhando pra caramba, aí no final do mês sobra pouco dinheiro e eu tô insatisfeito, eu não consigo tirar as férias, não consigo... As coisas não são aleatórias, mas não dá para você otimizar aquilo que você não mede. E muita gente pergunta assim, o que é gestão por indicador? Como é que eu uso os indicadores? A boa prática é ter um número bem limitado de indicadores, porque dá trabalho mensurar eles e você tem que ser consistente, né, para poder ter um processo. Mas esse número limitado de indicadores ele tem que ser usado. E como é que você usa ele? Sempre comparando com o que você tinha planejado e observando de maneira crítica, falar assim, esse mês a minha conversão primária caiu pra caramba. Então, chegaram vários leads e eu não tive o número legal de consultas. Qual que é a conduta, dado esse indicador? Poxa, a minha secretária provavelmente está com alguma dificuldade. Vale a pena fazer uma reciclagem com ela, treinar, conversar com ela. Ou então, num outro mês, eu observo que o número de leads caiu pra caramba. Então, eu não tive um resultado bacana no consultório. Qual que é a conduta? E falar com o social media, entender quais são as minhas fontes de tráfego, rever as minhas estratégias de captação. Então, de acordo com os indicadores, o que eles estão mostrando, você tem condutas totalmente diferentes. Se o cara está com um problema de número de leads e ele vai falar com a secretária, ele vai estar gastando energia, tempo e atuando aonde não é o foco do problema. Então, é isso que é uma boa gestão por indicadores. E você, para poder ter uma base de comparação, vale muito ter um planejamento, porque você tem uma meta para atingir, você tem um número que você está buscando e você consegue desdobrar essa meta nos blocos que compõem esse resultado e você consegue olhar mês a mês aonde está o ponto fraco, aonde está o gargalo e você tem clareza para poder atuar nele. É assim que se faz numa empresa e é assim que se deve fazer no consultório também. Tu desfez aqui um grande mito que tem dentro, que as pessoas têm com gestão, que o médico tem essa ideia de que gestão é organização. E aí ele acha que organização é eu entender quais são todos os indicadores. Só que uma coisa que ele não entende é justamente essa questão do gargalo. A teoria dos gargalos é que sempre vai existir um gargalo, o gargalo está sempre no topo da garrafa, ele é o que está trancando. Eu preciso resolver o gargalo para resolver o resto. Então, não tem como eu crescer e ter gestão, não quer dizer estar organizado, quer dizer saber para que números eu olho, como eu entendo qual que é o gargalo, como eu dou o próximo passo, porque o próprio crescimento ele vem com um grau de desordem, né? Começa a gerar uma desordem e eu preciso gerenciar. Então, a gente pega esse exemplo e dependendo de qual é o gargalo, eu vou, que nem tu falou, olhar para algum indicador. Pega o exemplo da pessoa que viu que aumentou o número de consultas, só que não aumentou o número de procedimentos na mesma proporção que deveria. Claramente, para essa pessoa, o indicador que ela tem que olhar é a conversão secundária. É claro que ela tem que olhar. E às vezes ela vai dizer assim, nossa, eu acho que eu tenho que ter mais pacientes. Não, você não tem... calma, com os pacientes que você tem, você poderia ter feito mais. Por que você não fez? E aqui eu estou trazendo esse ponto porque eu noto que esse é um dos frutos mais baixos do médico de forma geral. O médico, e eu vejo por todo mundo que vem até a gente, e eu vejo que é um grande impacto que, quando a gente olha para isso, é um grande impacto no consultório da pessoa, que é aproveitar melhor as oportunidades que ela já tem. E aí, quando a gente chega nesses 3 meses e vê, opa, a minha taxa de conversão está muito abaixo.
Aí começam, nesse PDCA eu vou checar e eu vou pensar como que eu reitero isso, e eu vou ter que pensar, cara, se a minha taxa de conversão secundária está baixa, quais são as iniciativas que eu posso fazer? Bom, tu falou eu posso me treinar em vendas, eu posso aprender a vender. Mas e como é que está sendo a minha oferta para o paciente? Quando ele fala que vai pensar, eu falo, beleza, então a gente se fala, ou eu falo, eu vou te ajudar a pensar, me fala um pouquinho o que está pegando. Eu pego essa objeção da pessoa e follow-up. Eu faço um follow-up do paciente que faz uma oferta, porque a verdade, para quem está escutando aqui, eu sei que muitos não acompanham quantos pacientes recebem uma oferta e quantos que fecham. E eu vou te dizer que a maioria dos médicos não acompanha isso, porque a gente pergunta, cara, quantos tu ofereceu, quantos pacientes que tu indicou cirurgia esse mês? E desses aí, quantos que fecharam? Para quantos que tu mandou mensagem depois? Não sei, não, minha secretária fez. Tua secretária fez? Ela mandou para todos mesmo? Você checou com ela? E essa tarefa que é tão importante, já que essa é a alavanca que mais te mexe o ponteiro, será que isso daí tem que ser responsabilidade da tua secretária nesse momento que você tem tempo ocioso? Ou será que tem que ser tua responsabilidade? E aí tu começa a apertar assim, a pessoa vê, cara, pera, eu tenho aqui claramente um plano de ação de novas coisas que eu tenho para fazer. Só que se ela olhar para o lugar errado, ela vai daqui a pouco pressionar o marketing para gerar mais leads e não é o gargalo. E não é o gargalo. É nisso que eu vejo, Matheus, assim, você é médico e eu sou engenheiro. É nisso que eu vejo que a gente interage só com médicos, e os médicos que começam a ter exposição a isso, PDCA, essa coisa de uma gestão mais embasada em dados e clareza de onde está o gargalo, os médicos são muito bons de trabalhar, assim, tem ética de trabalho. E saber onde tem que colocar foco, colocando foco acaba resolvendo e acaba crescendo o resultado do consultório, porque as coisas não são aleatórias, né? Então essa coisa de... E para mim, eu sou engenheiro, então para mim certamente mais natural. Você fala, não dá para você otimizar alguma coisa que você não mede. PDCA, né? O acrônimo que significa plan, então você planeja, depois você faz, que é o do, é o D, aí depois é o C, que é check. Então você checa, você tem que comparar, você tem que olhar o número, você tem que checar quantas propostas foram enviadas, quantas foram convertidas, quantas não foram. E o A é o act, aí você atua para poder corrigir o que você checou, para poder... E é um ciclo, então no final do act você muda o plano de novo para poder refletir a realidade e iterar com base nos aprendizados que você teve. E a gente vê que isso é uma coisa bem básica, assim, acho que o PDCA existe há, 70 anos, essa metodologia, um negócio assim bem antigo, mas que, curiosamente, tem muita competição entre médico, né? Tem bastante médico, mas pouquíssimo. A barra é baixa em relação a esse tipo de estratégia, porque não tem esse tipo de conhecimento, e os que se capacitam e que têm um pouco mais de clareza dessa parte um pouco mais técnica disso, dão um passo para frente, porque vão conseguir alocar energia no ponto que vai, de fato, fazer a diferença no resultado do consultório. Cara, assim, isso aí, esse é um ponto técnico do ponto de vista de olhar o negócio. E o médico, ele acha que ele tem que ser técnico apenas do ponto de vista de executar a medicina. Claro que tem que ser bom do ponto de vista técnico na medicina, isso daqui não é a conversa. Só que quando você põe a sua medicina para jogo dentro de um mercado privado, a gente também tem que pensar que o produto que você entrega não é o teu ato técnico. O produto que você entrega é a transformação que a pessoa quer. Porque, por exemplo, a pessoa não compra um martelo porque ela quer um martelo. Ela compra um martelo porque ela quer botar um quadro na parede. E a consulta é a mesma coisa. Então a pessoa fala, não, meu ato técnico que eu entrego é consulta. Será que o paciente, quando te busca, ele não quer a solução para uma ansiedade, saber que ele pode ficar tranquilo, que ele não vai morrer, que basta ele tomar o remedinho X? Será que não é isso que ele quer? Se é isso que ele quer, será que só tua consulta resolve? Ou será que você precisa ter algum contato com ele posterior? Será que esse paciente não quer até voltar contigo depois para garantir que está tudo certo? Talvez ele queira e precise disso. E aí você está pensando com essa cabeça muito técnica médica e sai para coisa técnica de negócio. E é incrível que por o médico ter muita estuda, faz tal, a gente acha que a gente já entende isso.
E aí vai o consultório no método do boi louco. O cara se joga e vai fazendo de qualquer forma, e aí só pensa que tudo que eu tenho que fazer é mais volume para melhorar. É isso, assim, a gente vê, poxa, a gente trabalha em exponencial com médicos especialistas, gente muito bem formada, e a gente vê às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou fazer um curso, uma formação, aí você fala assim, caramba, é tipo quem joga FIFA, jogo de futebol no videogame, tem aquela coisa assim, o cara tem o poder de ataque, poder de defesa, estamina e tal, é tipo assim, você tem a barrinha da conhecimento técnico, o cara já tá no 9, ele quer ir pro 10, pô, vai ajudar? Vai, mas tem uma outra barrinha que é o conhecimento empresarial, o conhecimento de gestão, que tá no 2 e que se ele fizer um pouco de esforço, ele vai para um 7 e ele vai ter uma entrega, ele vai ter uma visão mais completa. É uma outra dimensão que ele tem pouco conhecimento e que acha que é fluff, é uma coisa mais... Não é, tem método para isso. Até para ser numérico aqui. Então, o cara tá no conhecimento técnico da medicina, ele tá no 8 e ele acha que ele tem que ir pro 9. E aí, no conhecimento empresarial, ele tá no 1. Se ele vai pro 9, a gente tem 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 9 é 9. Mas se ele ficar no 8 e for pro 3 no conhecimento técnico de business, multiplica 8 por 3 dá 24. Então, a alavanca é muito maior. Porque, assim, é a forma como que eu potencializo aquilo que eu já tenho de capacidade técnica. E aí, isso, se a pessoa não parar para olhar e fazer um planejamento e analisar, ela vai continuar jogando o mesmo jogo, que às vezes vai ser um jogo de merda, assim, né? O jogo ruim. E, assim, o planejamento tem uma coisa que, assim, que a gente vê que é... Planejamento é uma coisa que, como a gente falou no começo, ele meio que pressupõe longo prazo. A primeira pergunta que você fez foi, pô, e o cara que tá em dezembro, tá apertado. Não tem muito o que fazer, esse jogo já tá jogado. Ele tá nos 42 do segundo tempo e não vai resolver o ano todo agora. O que resta é, resolve esse jogo, vamos pro próximo, que vai acontecer, que é ano que vem. Planejamento, esse exercício todo que a gente falou aqui, poxa, avaliar a SWOT, avaliar objetivo de vida, avaliar a parte numérica, desdobrar em métricas operacionais, tudo dá trabalho, tudo demora, tudo tem um certo esforço e tem uma certa latência, demora para você. Eu gosto muito da frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Você não vai plantar uma coisa e não vai plantar chuchu e vai colher beterraba, sabe? Você vai plantar chuchu, você vai colher chuchu. Se você não está plantando agora uma boa iniciativa de planejamento, se preparando, planejando, visualizando o que você quer, você não vai conseguir construir. Mas se você faz esse exercício e leva a sério e é consistente ao longo do ano, coleta informação, poxa, organiza de um jeito simples, mas recorrente e consistente, é muito certeiro que o resultado acaba vindo, porque as coisas não são aleatórias. E o que a gente vê, acho que tem um pouco a ver também com essa coisa de tempos de imediatismo de internet, assim, faz tal coisa que você vai ter resultado imediato, isso vale... Essas técnicas de gestão, o segredo que vai fazer você faturar 200 mil. Na minha cabeça, é muito análogo, Matheus, ao tipo de medicina que a gente vê que é uma medicina mais, assim, charlatanismo, da solução imediata, da coisa do que a gente fala bastante, né, do soro azul, que, cara, a gente sabe que isso não vai funcionar. Da mesma forma, a coisa o segredo empresarial, que os grandes CEOs de empresa... Cara, não existe isso. O que existe é um processo, mas se você faz o processo, leva a sério, você constrói o resultado. É que assim, é o clickbait, assim, aquela coisa que é pra pessoa clicar e procurar. É porque o médico, ele não percebe, assim, que da mesma forma que o paciente, às vezes, pensa no paciente mais desesperado que você tem. O paciente mais desesperado e ele quer fugir da realidade, quase. Ele tem uma doença que ele quer que a solução seja diferente. Ele tá esperando alguém para mentir para ele. Para falar, então eu tenho super tratamento para você. Ele quer a mentira, né? Ele quer mentira. E o médico, às vezes, que tá com a corda no pescoço, ele quer essa mentira. Ele quer alguém que vai falar para ele que ele vai ter um resultado extraordinário. Porque ele quer ser enganado. E aí ele é um alvo publicitário muito fácil. Porque todo mundo manja que fazer propaganda, marketing para médico
É bom porque o médico tem dinheiro, não pensa muito antes de gastar, não tem conhecimento de muitas outras coisas sem ser a medicina, e aí vem um cara qualquer Uma e promessa. fala que um cara fala, eu tenho um curso aqui para você, para o seu consultório. Cara, o cara não tem nenhum contexto de negócio, ele não tem nenhum contexto de medicina, e muitas vezes o que ele vai te vender é contra qualquer preceito ético e não tem nenhuma aplicabilidade no teu mercado, ele só aproveitou da tua dor. Então é uma dor muito grande que o médico tem. Só que o público que nos escuta, eu sei que já... Cara, não é o público que acredita nesse tipo de coisa, é o público que entende o valor do longo prazo. E voltando a essa definição toda de qual que vai ser o planejamento, como é que eu vou fazer, isso é pensando na empresa, né? Pensando na questão da empresa. Só que a gente até começou com a questão qualitativa do cara que fala assim, eu tô nessa situação hoje e eu não quero estar no ano que vem. E às vezes pro cara também, uma coisa que tem que rodar em paralelo é ele entender assim, beleza, a situação que eu tô hoje, como que ela é? Quanto que eu custo por mês? Quanto que a minha família custa por mês? Custa isso? Tá, então eu tenho que no próximo ano eu tenho que ter caixa para bancar isso nessa época e isso tem que vir de um lucro que eu vou ter a mais e, eu quero ter uma margenzinha ainda e conforme eu ganhar mais dinheiro, então, eu não posso proporcionalmente gastar mais. Então, vem toda uma organização em conjunto que é para, no fim, o cara dizer assim, cara, eu consegui, esse ano eu consegui. Eu venci, né? Até no cenário, ele vai projetar vários cenários e eu acho legal essa ideia que trouxe. Cara, pensa algo que seja desafiador, porque o cenário pessimista é o cenário onde tu pelo menos alcança o teu objetivo base. Então tu tem segurança fisiológica, psicológica para agir, né? E assim, olhando na pessoa física também um comentário rápido, da mesma forma que a gente falou no consultório de tomar muito cuidado com especialmente com os custos fixos, né? E os custos variáveis você consegue testar. Tem uma parênteses, eu acho que é um livro do Jim Collins, que é um desses consultores famosos de estratégia, que ele fala uma metodologia de teste que ele fala assim, primeiro você dispara tiro com arma de chumbinho, então testes baratos, né? E depois que você acerta alguma coisa, aí você dispara a bala de canhão, porque você vai ter menos balas de canhão do que balas de chumbinho. Né? O que ele quer dizer? Você vai fazer um teste, faz com custo variável, não compra o equipamento, não vai para o consultório gigantesco que você vai comprar o imóvel, sabe? Depois que você tiver clareza que você tem a demanda, depois que você tiver essa confirmação, aí você tem mais segurança para poder disparar a bala de canhão, que você tem poucas, né? Enquanto bala de chumbinho você tem um monte. Na vida pessoal, acho que é a mesma coisa, assim, essa coisa de tomar muito cuidado com esses gastos fixos, né? Custos fixos que uma vez que você entra neles, você não consegue dar passo para trás. Esses são os grandes opressores, os grandes causadores de insatisfação e de estresse. E é muito ruim passar por estresse financeiro. Assim. É um estresse evitável se você tem um pouco mais de disciplina, um pouco mais de cuidado em relação a ir paulatinamente aumentando. Depois você já está numa situação que é difícil voltar e tá lá com os boletos para poder sustentar um custo de vida super alto, a parcela do carro que você comprou, a casa que você comprou que era maior do que você precisava. A gente vê com uma frequência muito grande que a satisfação material passa muito rápido depois que a pessoa tem a posse de alguma coisa, mas o ônus financeiro continua durante muitos anos. E aí a pessoa às vezes vai, e aí, poxa, a pessoa tem muito menos flexibilidade. E aí começa a entrar no desespero da corda no pescoço. Assim. Não ter corda no pescoço, ter o ombro leve, que nem o pessoal fala, é uma coisa muito boa. Assim. Você fala, eu posso dizer não, eu posso tirar férias, eu posso ficar tranquilo. Isso não é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que é aleatória, né? Mas planejamento ajuda muito nisso. Legal, e tem uma questão também daquela esteira hedônica, assim, né? Às vezes a pessoa... Não é porque você ganha mais que você tem que gastar muito a mais, porque daqui a pouco, se eu comprei É a questão do cara que ganha na loteria e fica pobre e infeliz. Cara, eu não vou comprar imediatamente o carrão mais caro, porque depois disso também, não é nem só porque não faz sentido, mas também porque eu vou estar me dando uma recompensa tão grande que depois várias outras coisas menores que eu apreciaria, eu vou achar que não é grande coisa. Então, por que não eu ser mais realista e pensar, cara, beleza, eu posso ter dinheiro para o carrão massa aqui, mas o cara que gasta o dinheiro no carrão massa é o cara que não tem o dinheiro do carrão massa porque ele gastou.
Então, cara, eu vou guardar, porque isso também tem a ver com os pequenos prazeres que se tem. A gente começa a se acostumar com... O paladar não regride, né? Exatamente. A gente falou esse tempo, eu até fiquei surpreso que a gente falou de esteredônica e eu achei que todo mundo conhecesse, mas pouca gente conhece, né? E o conceito, pelo menos na nossa amostragem do Ruptura, que a gente falou sobre isso, e é um conceito muito interessante, que é as pessoas têm meio que um padrão de satisfação ao torno do qual elas gravitam. Então pode oscilar, e aquela coisa clássica do a pessoa que é naturalmente mais deprimida, que ganha na loteria, ela vai ter um pico de satisfação, mas depois ela volta para esse basal. E da mesma forma, a pessoa que é naturalmente mais animada, mais, né, empolgada, nível de satisfação maior, que fica paraplégica, ela tem uma fase dura de depressão, mas depois ela tende a voltar também para esse basal superior. E aí onde as pessoas se enganam é acharem que gastando mais dinheiro elas vão conseguir mudar esse basal. Esse basal não muda. E aí sabendo disso, de fato acreditando nisso, fica mais fácil você não gastar dinheiro, porque você sabe, você tem a consciência de que aquele gasto não vai te trazer um ganho de satisfação perene, né? E geralmente é isso, né? As coisas que trazem satisfação perene são coisas que o dinheiro realmente não consegue comprar. Mas você ter dinheiro para poder aproveitar essas coisas, ter opcionalidade, ter tempo, traz muita felicidade. Então é meio que parece fazer mais sentido você ter dinheiro para poder guardar do que para poder usar com coisas materiais para poder aproveitar o resto, entendeu? Então é um conceito assim. Você pode falar, mas o que isso tem a ver com planejamento? Tem muito a ver, porque se você consegue controlar o seu impulso de gastar, você se coloca numa situação que você consegue juntar ao longo dos meses do ano, e aí quando tem uma fase legal, as férias, a viagem, a fase que você não vai ter receita no consultório, fica muito mais fácil de passar por ela. Cara, tem tudo a ver com planejamento e talvez algumas pessoas não consigam ver essa associação, mas planejamento, então eu tenho que ter uma estratégia, e estratégia é a teoria de como eu ganho o jogo. Mas será que eu estou no jogo certo? Essa é a pergunta. Será que as minhas premissas são verdadeiras? Eu estou projetando o meu futuro? Será que realmente eu estou projetando em premissas que se sustentam? Será que esse cenário que eu quero qualitativo, eu quero estar mais feliz? E aí, quando eu desdobro em coisas quantitativas, será que são essas coisas que vão me fazer mais feliz? Então, se eu não sei isso, tipo, é um exercício de olhar e de autoconhecimento. E ontem eu até estava falando com um cliente nosso sobre isso, que a gente estava olhando para o cenário do consultório dele. E ele está faturando bem, a mulher dele fatura bem também. E eles têm uma pessoa física deles é completamente bagunçada. E o que eu falei pra ele foi, cara, tipo, vocês vão ter que conversar vocês dois juntos, vocês têm que sentar e conversar juntos sobre isso. Tu não pode só você querer mudar o cenário da casa de vocês. Vocês têm vários gastos que são assim, são gastos do casal, e o gasto mistura com uma questão de envolve o afeto, envolve coisas familiares, envolve... Então, vocês têm que planejar juntos. Então, para quem é casado, não tem como tu planejar um negócio sozinho. Tu tem que planejar... Poxa, tu tem que sentar com teu marido, com a tua mulher, para fazer um planejamento. O que a gente quer? Porque, senão, você vai estar puxando para um lado e outra pessoa vai estar para o outro. Você vai estar assim, não, vamos ficar aqui de aluguel. A pessoa vai falar, ai, vamos comprar esse apartamento, porque fulano comprou um apartamento, fulana comprou um apartamento. Se os dois estão planejando juntos... Dá para falar assim, não, peraí. Lembra aquilo ali que a gente planejou? Olha esse daqui que está escrito. Não falar de comprar imóvel até a data X. Então, é o jogo combinado, né? Parece desconexo, mas é que é completamente conexo. Tu falou que um hábito angular do consultório, do consultório que dá certo é o Prolabore. E o Prolabore, ele vem também de um outro hábito, que é a pessoa física organizada, porque a pessoa... Para ela definir ali o salário dela, ela tem que saber quanto que ela gasta, quanto que ela custa. É isso aí. Então, isso daí, a pessoa física vai se refletir na pessoa jurídica uma hora ou outra. As coisas são conexas, né? Elas estão conectadas, assim. Mas é isso, assim, a gente vê, e o último comentário, você estava falando agora da coisa do where to play, né? Assim, a gente vê, assim, exemplo clássico de clientes de exponencial. São clientes que estão em convênio e que precisam de ajuda para migrarem para o particular, né? Imagina que o cara vai fazer um planejamento estratégico, isso para disciplinas clínicas, né? Para cirurgia é um pouco diferente, mas o cara vai fazer um planejamento estratégico para poder crescer no convênio.
né? A gente não faria esse tipo de coisa, mas a pessoa fala assim, eu vou... Pô, é um cenário concorrencial tão ruim que, por melhor que o cara faça esse planejamento, ele vai provavelmente falhar, porque o tabuleiro, o campo no qual ele está jogando, está erodindo, né? A gente brinca que o cara que faz um planejamento estratégico para crescer no convênio é que nem o cara que está arrumando as cadeiras no salão do Titanic. Né? O barco vai afundar, querido. Você pode estar com a cadeira arrumada ou bagunçada. Não vai mudar nada. Então, assim, é muito importante dar um passo para trás e falar, cara, mas aonde que eu tô jogando? Né? Qual que é o jogo que eu tô jogando? Qual que é o campo que eu tô atuando? E esse campo, ele tá indo por um caminho legal? Ele tá indo por um caminho... E isso na medicina hoje está mudando muito, né, Matheus? Então, e ser humano, cara, a gente é por natureza procrastinador. Muita gente pensa assim, não, eu vou continuar nessa daqui por mais um tempo, porque daí eu vou juntar dinheiro para isso, para aquilo e vou fazer no futuro. Não vai. Assim, a maior parte das vezes não vai, porque a gente é procrastinador por natureza. Às vezes a gente procrastina de uma forma produtiva, só que se a gente olhar no longo prazo, eu só estou postergando algo. Então, às vezes, a pessoa que está pensando em começar a fazer seu consultório, começar a fazer seu consultório crescer, se ela está empurrando isso um pouco com a barriga, ela só está jogando mais para frente o melhor salário que ela poderia ter na vida dela. Então, ela, no fim, não está valendo a pena. E eu vejo isso com muita gente que começou agora no Exponencial MBA, que começou agora em novembro e dezembro, que foram pessoas que começaram falando assim... Eu tô começando agora porque eu quero ter um bom 2026. 2026 não começa em janeiro. É isso, começa em dezembro. Ele começa em dezembro. É isso. Eu acho que essa mensagem é uma ótima mensagem de conclusão mesmo, porque 2026 começa em dezembro. Você ter esse trabalho preambular, é tipo a concentração antes do jogo. A concentração é importante. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai jogar? Como é que a gente vai se organizar? O que a gente vai buscar? A gente vai jogar mais na defesa, mais no ataque? Pô, você tem que ter essa conversa. Não é que você chega lá um dia e começa a jogar. Isso é em janeiro. E isso é básico de empresa. Em empresa, a gente está agora no segundo, a partir de agosto, assim, tem um negócio, o nome que é Budget Season. É a temporada do budget. Por quê? Porque a empresa está fazendo o budget da onde? 2026. Nenhuma empresa decente faz o budget de 2026 em 2026. Faz em 2025. Por quê? Você tem que planejar o que você vai buscar para poder ter uma chance maior de sucesso. Para o médico é igualzinho. Assim. Para o médico que prospera é igualzinho. Na nossa visão, tem que... 2026 começa em 2025, começa em dezembro de 2025. Basicamente, para todo mundo que está estudando, pessoal, vocês estão jogados aí, vocês estão dentro de um mapa e vocês têm que encontrar um caminho. Vocês precisam ter uma bússola na mão e vocês precisam ter ferramentas. A gente recomenda que a ferramenta não seja só o martelo, por causa daquela clássica que para o homem com martelo todo problema é prego. A gente quer que a ferramenta de vocês seja um canivete suíço, que seja versátil, que vocês tenham a bússola na mão e as ferramentas. E no final das contas, se você quer isso, Exponencial é isso, e tem link aqui na descrição do podcast, tem link também na nossa bio para se tornar um aluno de Exponencial e ter essa bússola para conseguir entender a direção que você tem que seguir, o caminho que você tem que seguir, entender que é um método, existe ciência, não é achismo para fazer o consultório crescer, e você precisa desenvolver um ferramental. Esse ferramental. E no final das contas é isso que a gente mais faz. Então, quem está interessado, o link está lá na bio, e se você gostou desse episódio, deixa aí as 5 estrelinhas para a gente, e também comenta o que você quer ouvir nos próximos episódios. É isso. E comenta quais são os objetivos para 2026, né? Pra gente saber o que cada um tá buscando, o que cada um deseja. Escrever tem um poder muito grande, assim, da gente conseguir tangibilizar, e fica mais fácil a gente ter sucesso quando a gente sabe para onde a gente tá indo. Cara, quem sobreviveu até aqui o final, escreve nos comentários seu objetivo para 2026, porque a gente vai responder vocês lá. É isso. A gente vai cobrar. É isso, Felipão. Obrigado. É um prazer. Espero que não seja o último. Não, com certeza não será. Espero que o pessoal tenha gostado também. Um abração, turma, e até a próxima. Valeu.